Olá, gente! Eu sou Júnia Tolentino, professora de História, e o tema da nossa aula de hoje é Revolução Industrial. Você já deve ter feito várias perguntas, como de onde que veio a eletricidade e como seria a nossa vida sem ela? Aqui, por exemplo, nós temos a imagem de uma lâmpada. De onde será que surgiu essa lâmpada? E como que os homens antigamente faziam para iluminar o ambiente? À luz de velas, à luz de fogueiras. Como que eles faziam? E qual foi a evolução até chegar à eletricidade? Outras perguntas que a gente já deve ter feito. Por que que nós usamos o celular hoje em dia? E como que o homem fazia para se comunicar? Qual a evolução que o homem passou até chegar ao celular moderno? Vocês acham que sempre existiu o celular? Sempre nós conversamos com esses aparelhos modernos? Como que eram os primeiros telefones? Você já se fez essa pergunta? E outra pergunta: como que os homens faziam para se locomover? Quais eram os meios de transporte? Como que eles faziam para se deslocar de uma região a outra? Todas essas questões nós vamos responder ao longo desse vídeo. Pois é, para chegar a essa evolução que nós temos hoje, tudo teve um início. E esse início foi após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial, como o próprio nome já diz, revolução, marcou uma mudança drástica na vida das pessoas. Até então, os meios de fabricação eram totalmente diferentes. A vida das pessoas eram diferentes. E aí foi através dessa revolução industrial que aconteceu essa mudança drástica na vida das pessoas. E nós vemos que grandes avanços ocorreram a partir desse processo chamado Revolução Industrial. Então, para vocês memorizarem, a Revolução Industrial é o quê? É o conjunto de mudanças ocorridas na produção de mercadorias e no modo de viver das pessoas na Inglaterra no século XVIII. Não estamos falando aqui de uma revolta no sentido político, e sim em profundas transformações socioeconômicas e tecnológicas. Então, a Revolução Industrial ela vai mudar drasticamente a vida das pessoas. Até então, tudo era regido pelo tempo da natureza. E aí nós vamos ver que as coisas passaram a ser movidas pelo ritmo da máquina. E nós podemos observar que essa primeira revolução industrial ela vai ter início na Inglaterra, a partir do século XVIII. E ela vai se espalhar pelo restante do mundo, causando profundas transformações, mudando drasticamente a vida das pessoas e alterando até as relações de trabalho. Essa revolução, inclusive, garantiu o surgimento da indústria e consolidou o processo de formação do capitalismo, que é o sistema econômico que nós vivemos hoje. E aí a gente vai passar a ver que as coisas mudaram totalmente. Se antes não existia a eletricidade, como que as pessoas faziam? Elas viviam à luz de velas? Como que elas faziam para iluminar? E aí, a eletricidade veio a partir da Revolução Industrial e mudou drasticamente a vida das pessoas. Os meios de transporte foram modificados na Revolução Industrial. Até então, o homem utilizava cavalos, charretes, se bem que lembrando que a roda foi uma grande evolução do homem. Mas para chegar ao automóvel, que só veio após a Revolução Industrial, o avião. E aí, os navios movidos a vapor, e hoje, como que eles são movidos, gente? A base de combustível. E aí nós vemos os aviões modernos, que voam, sobrevoam o céu. Então, para chegar a esses meios de transportes, tudo teve que ter um início. E esse início foi a partir da Revolução Industrial e vai mudar drasticamente a vida das pessoas. Nós podemos perceber que os modos de produção, eles vieram se modificando ao longo do tempo, desde a produção artesanal até a chegada da maquinofatura. Então, nós podemos observar que existiram 3 principais modos de produção que vão marcar essa evolução do ser humano. O primeiro deles foi o artesanato, o segundo,
a manufatura e o terceiro, a maquinofatura. E aí, qual é a diferença entre eles? Pois bem, preste atenção que eu vou explicar para vocês agora. Então, a produção artesanal, gente, ela tinha pouca produtividade, porque realizava-se a confecção de poucos produtos. Hoje em dia mesmo, um artesão tem o seu produto tão valorizado porque produz poucas unidades de um mesmo produto. Vamos lá, uma produção de bonecas, por exemplo. Se ela for realizada por um artesão, ele tem todo um processo de modelar, de costurar, até chegar ao produto final, aquela boneca de pano linda que a gente compra. Então, até chegar a esse processo, tem todo um trabalho e ele é lento. Aí eles não conseguem produzir grande quantidade. Aí, essa produção artesanal vai ter uma grande evolução. Logo no final da Idade Média, nós vamos ver que vão ocorrer as corporações de ofício, viu? E aí nós vamos ver o surgimento da produção manufatureira. Vai ocorrer uma divisão do trabalho. E o trabalho ele vai passar a ser assalariado, ou seja, aquele artesão ele vai trabalhar para outra pessoa e vai receber um salário por aquele trabalho realizado. Isso é chamado de trabalho assalariado. E, consequentemente, vai aumentar a produtividade. Como é isso? Vou explicar para vocês agora. O mesmo exemplo do sapato que eu dei. O sapato, ele passa a ser produzido por várias pessoas. Um funcionário vai lá e corta, outro funcionário vai lá e modela, outro funcionário vai lá e costura. Cada um vai desenvolver uma etapa da produção. Então, por isso que a gente fala que ocorre uma divisão do trabalho. Várias pessoas vão realizar um único produto. Consequentemente, vai ter um aumento dessa produtividade. Mas o trabalho, ele ainda é manual, não tem a presença da máquina. E essa presença da máquina, nós vamos ver que vai ocorrer somente após a Revolução Industrial. E é na Revolução Industrial que nós vamos ver o surgimento das fábricas, o trabalho utilizando máquinas. E o trabalhador, ele passa a vender a sua força de trabalho em troca de um salário, viu? Vale destacar aqui que ocorre uma divisão nas etapas de produção. Cada etapa é realizada por um funcionário e ainda ocorre o acréscimo da máquina, o que vai acelerar ainda mais a produtividade. Então, vocês observam que a maquinofatura é uma manufatura com a presença da máquina. E aí nós vamos ver o aumento da produtividade. Vai gerar-se, gente, é o que nós vemos hoje em dia. Uma camiseta, ela pode ser produzida por várias pessoas, mas tem o auxílio da máquina aí. Aquele mesmo exemplo que eu dei para vocês do sapato, ele passa a ser realizado em várias etapas por cada um dos funcionários. Por exemplo, um vai lá, corta, o outro vai lá, modela e o outro vai lá e costura. Mas ocorre o acréscimo da máquina. E é esse avanço que vai ser possível somente após a Revolução Industrial. Então, gravem bem esses conceitos. A manufatura, o artesanato e a maquinofatura, para vocês compreenderem por que a gente considera a Revolução Industrial tão importante no cotidiano nosso. Como podemos observar, a mudança nos modos de produção, ela causou grandes transformações na economia mundial, assim como no estilo de vida da humanidade, uma vez que acelerou a produção de mercadorias e a exploração também dos recursos da natureza. Além disso, ela foi responsável por grandes transformações no processo produtivo e nas relações de trabalhos. Mudou drasticamente a relação de trabalho, gente. Enquanto na produção artesanal o trabalho era praticamente familiar e ainda não existia o trabalho assalariado, as relações vão se modificando ao longo do tempo. Aí nós vamos ver
que por meio da Revolução Industrial, o capitalismo ele vai se consolidar como sistema econômico. E é o sistema que dura até os dias de hoje, e é o sistema que nós vivemos aqui no Brasil. E nós vamos ver também que, após a Revolução Industrial, ocorre a consolidação do poder da burguesia e o surgimento de uma nova classe social, conhecida como proletariado ou os trabalhadores assalariados. Vocês lembram que aqueles trabalhadores que eu falei para vocês, na manufatura e na maquinofatura, que eram aqueles que vendiam a sua mão de obra, aqueles que trabalhavam nas etapas do processo e recebiam um salário? Sim, eles vão formar essa nova classe social chamada de proletariado, que vai surgir após a Revolução Industrial. E aí, quem é a burguesia? Os capitalistas. Quem são eles? São os donos das indústrias, são os donos das fábricas, eles são os donos dos meios de produção. Eles buscam o lucro. Quanto maior as vendas, quanto menor o custo da produção, maior são os lucros dessa burguesia. Além de ser também os proprietários das fábricas, a burguesia era composta por proprietários de bancos, do comércio, das redes de transportes e até de empresas agrícolas. Essa camada social chamada de burguesia, ela teve origem lá durante a Idade Média, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ela. E o proletário? Quem é que vai compor o proletário? Os proletários eram os operários ou trabalhadores assalariados. São aqueles que vendem a sua força de trabalho, a sua mão de obra, para o capitalista, em troca de um salário que lhes permite sobreviver. Então, eles vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário, que mal dá para a sua sobrevivência. E essa classe social existe até os dias atuais. São os trabalhadores assalariados, que vivem, que trabalham no mês, a troco de um salário mensal. Ou até mesmo aqueles que trabalham ao longo de um dia e recebem um valor da sua diária, do seu dia de serviço. Nisso, nós vamos observar que as relações de trabalho, a partir de agora, elas serão baseadas totalmente no lucro. A burguesia sempre vai buscar o aumento dos lucros. E, para isso, elas visavam drasticamente diminuir o custo da produção. Para isso, para eles atingirem esse objetivo, quanto menor fosse o salário dos trabalhadores, maior seria o lucro da burguesia. Então, eles buscam a todo custo a redução dos salários dos trabalhadores. E agora, se liga na dica. Vocês lembram que eu falei da origem da burguesia? A burguesia, ela tem sua origem no final da Idade Média. É aquela camada social que vai surgir a partir do renascimento do comércio nas cidades medievais. São aqueles que vão vender os seus produtos, os artesãos, que vão realizar o comércio. Como eles viviam nas cidades medievais, e as cidades medievais eram chamadas de burgos, daí vai ter origem o nome de burguesia, a partir das cidades medievais. Então, essa camada social, ela tem sua origem no final da Idade Média, mas ela vai conseguindo, aos poucos, consolidar o seu poder econômico e político. E após as revoluções burguesas do século 17 e 18, nós vamos ver a consolidação da burguesia como classe social. E a classe dominante hoje, politicamente, no mundo, é a burguesia. Então, se liga nessa dica, que ela vale ouro. Beijo para vocês e até a próxima.